Boa noite, tudo bem com vocês? Como é bom ouvirmos essa melodia que diz que Deus conosco está e Ele estará conosco para sempre, porque Ele é o Emanuel, Ele é o Deus presente. Ele está conosco para nos guiar, Ele está conosco para nos guardar, Ele está conosco para nos fazer pessoas mais fortes, pessoas vencedoras. Se Deus está conosco, para que tememos? Para que nos desesperarmos? Não há necessidade. Ele nos ama e nos ama com amor eterno. A palavra do Senhor no Salmo 134 nos diz: bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião, te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Nós vamos ter agora uma participação especial, uma vez que nos diz que como servos do Senhor devemos exaltá-lo, glorificá-lo. Nós o faremos através da participação de um conjunto muito especial. O ano passado, por ocasião dessa mesma época aqui, nós tivemos o nosso terceiro encontro de corais infantis. Infelizmente esse ano não será possível. Seria já na outra semana. Infelizmente, por causa dessa pandemia toda, tivemos que suspender essa programação. Mas nós vamos ver pelo menos um cântico que as crianças entoaram no ano passado, onde mostra a vitória do Senhor Jesus sobre a morte. E como consequência da sua vitória, Ele nos proporciona a vitória também. Ouçamos essa melodia. Saudades, né, de vermos nossas crianças cantando domingo após domingo. E a Bíblia nos diz que é delas que nós podemos extrair o perfeito louvor. Quem sabe muito em breve estaremos mais uma vez ali, reunidos na casa do Senhor, para juntos, como família, adorarmos ao Deus Todo-Poderoso. Para a nossa breve meditação, nós abriremos nossas Bíblias agora no livro de 2 Reis, capítulo 2, para lermos do versículo 19 ao versículo 22. 2 Reis, capítulo 2, versículos de 19 ao 22, nós lemos: Os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é bem situada essa cidade, como vê o meu senhor.
Porém, as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo, e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis essas águas. Já não procederá daí morte, nem esterilidade. E ficaram, pois, saudáveis aquelas águas, até ao dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Amém. Vamos orar nesse instante? Deus amado, Pai querido, que alegria podemos estar nesta semana, considerada no nosso calendário secular, Semana Santa, semana em que nos relembramos do Teu sacrifício vicário a favor de cada um de nós. Obrigado, porque já ouvimos através dessas melodias que o Senhor está conosco sempre para nos guiar, para nos guardar, para nos fortalecer. E a pedra que até então prendia aquele túmulo foi removida e agora o Senhor está vivo, presente e atuando em nossas vidas e corações. E é o Senhor que nós clamamos nessa hora que venhas falar ao nosso coração, tirar toda a dúvida, iluminar a nossa mente e fortalecer a nossa alma. Nós oramos a Ti com gratidão em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, qual cidade é essa de que o profeta está nos dizendo, aqui no versículo 19, os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada essa cidade, como viu meu Senhor. Essa cidade de que o texto refere é a cidade de Jericó. A tradução desse nome Jericó significa perfumada. É uma cidade diferente, uma cidade perfumada. Quando você lê no Velho Testamento, esta palavra Jericó ela aparece mais de 70 vezes. E a ideia que se tem por trás desse nome é que é a cidade das palmeiras, devido aos muitos campos, aos pomares, à sua linda vegetação. E é sobre essa cidade que ela aparece tantas vezes em episódios do Velho e do Novo Testamento, que nós gostaríamos de meditar e extrair dali algumas lições preciosas. Por que isso? Porque nós estamos vivendo tempos de crise. E num tempo de crise, o que nós podemos fazer? Nós vamos fazer exatamente o que nessa época de crise? Você vai se desesperar? Você vai abandonar a fé? Ficaria encantado. No entanto, se para um viajor, um peregrino, um forasteiro, a expressão maior seria de encantamento com aquela cidade. Por outro lado, os que moravam ali, eles sentiam no coração uma tristeza. Era como se fosse uma carga opressiva que estava sobre eles, porque na verdade eles sabiam de algo que os demais que apenas passavam por ali ou ficavam ali apenas alguns dias não conseguiam diagnosticar, não conseguiam perceber. Na verdade, toda vez que um visitante na cidade olhava para toda aquela paisagem, aquele perfume, aquele aroma, e congratulava-se com aqueles habitantes,
mostrando a sua admiração para com aquela cidade, e sorriam: olha, vocês são felizardos, que cidade linda, que cidade maravilhosa. Eles ouviam aquilo, mas eles não conseguiam exteriorizar aquilo que ia na alma, porque para eles aquilo era como se fosse uma facada que atingia o âmago do seu coração, porque eles sabiam de algo que as demais pessoas não sabiam. E a Bíblia nos mostra que chegou uma hora que nem eles, os próprios habitantes, conseguiam mais suportar aquela situação. Porque as pessoas chegavam, iam admirando a cidade, iam elogiando a sua paisagem, e isso ia ferindo, porque eles sabiam, como diz o versículo 19, que as águas daquela cidade, elas eram más e as suas terras eram estéreis. Os moradores sabiam, mas os visitantes não. E quando você lê no texto, versículo 19, que as águas daquela cidade eram más, aí você pode ficar pensando, mas não eram águas potáveis? Não era essa a situação. É lógico que as águas eram potáveis, você podia tomar a água. O fato é que aquelas águas elas eram estagnadas, elas eram paradas. E é exatamente pela natureza da água parada, a água estagnada, que ela gerava a esterilidade naquele terreno todo. Ao mesmo tempo, dizia que as suas terras eram estéreis. E aí você vai me perguntar, mas pastor, o senhor acabou de dizer que a cidade de Jericó, a tradução é perfumada, aroma agradável, era a cidade das palmeiras. Como então que a terra era estéril? Estéril no sentido não é que ela não produzisse absolutamente nada. Pelo contrário, ela produzia, e produzia em abundância. O problema é que ela produzia, mas ao mesmo tempo essa terra, quando diz ela é estéril, era no sentido de ser uma terra abortiva. Por quê? Ela produzia com fartura, com abundância, espécies multicoloridas e perfumadas, mas na hora H tudo se perdia. Na prática, como seria isso? Se um viajante passasse por ali, na época da primavera, por exemplo, ali ele veria as evidências da primeira das colheitas futuras que estariam em breve chegando. Por quê? Porque ele ia contemplar aqueles minúsculos e tenros brotos saindo do solo, aquelas folhas florescendo e tomando conta de todas aquelas árvores, aqueles arbustos. Se ficasse ali alguns dias a mais, poderiam perceber que agora eram flores que estavam se formando, murchando e na época certa caindo, aquela folhagem toda florida. Sem dúvida alguma, a promessa era de uma colheita abundante. Só que se eles permanecessem um tempinho a mais, alguns dias a mais, eles iam descobrir aquilo que somente os habitantes daquele lugar sabiam, que tudo aquilo caía e não produzia absolutamente nada. Então, para os moradores daquela terra, aquilo ali era um tormento, era uma tragédia, era algo angustiante. Por quê? Eles todos os anos tinham aquela esperança débil, uma débil esperança de que aquele ano seria tudo diferente, que as coisas iriam mudar, que eles iam conseguir virar a página da sua história e que as plantas de fato iriam produzir frutos com fartura e com abundância e que tudo correria bem. Porém, não era nada disso. E eles podiam clamar, podiam se esforçar para ver as coisas mudando e nada acontecia. E quando você pensa nessa situação, eu fico imaginando, se formos fazer uma analogia, isso muitas vezes se aplica à nossa vida cristã. Pois, como acabamos de ouvir aquela primeira música, Deus, Ele está sempre presente, sempre conosco. E para quê? Para nos guiar, para nos guardar, para nos fortalecer. Só que às vezes você, na igreja, tem lá um cargo, você é um professor na escola dominical, quem sabe você é o superintendente, você pode ser um pastor, pode ser um evangelista, pode ser um missionário num campo ali no sertão do nosso país, você pode ser um crente zeloso, fiel da sua fé, mas quantas vezes
você que sabe de Deus e tem ouvido experiências tremendas de outras pessoas, você sabe que lá dentro você não está bem. Por fora, as pessoas ficam admiradas da sua dedicação para com Deus, da sua fé, da sua religiosidade. Mas lá dentro, você sabe que as coisas não são assim. Lá dentro as coisas não estão como você gostaria que estivesse. E é lógico que diante das pessoas, você é aquela pessoa admirável, você gosta de fazer amizade, de conhecer pessoas novas, você fala a linguagem da salvação, você usa versículos bíblicos, você declama passagens inteiras e nisso tudo você é uma pessoa sincera, só que lá dentro você sabe que alguma coisa está faltando. Pois era exatamente essa sensação que aquelas pessoas tinham lá naquela cidade. Linda, bonita, maravilhosa, todos que passavam por ali elogiavam, mas eles estavam cansados, não aguentavam mais. Por isso, buscam ajuda no profeta, no homem de Deus, dizendo: olha, o senhor está vendo toda essa cidade, a sua beleza, o seu encanto, as paisagens mais lindas, só que ela tem um problema, e nós não suportamos mais esse problema. Muitas vezes é exatamente isso que está acontecendo com a nossa vida, quem sabe com a sua vida. E hoje, um dia do Senhor, domingo, dia em que nós separamos para orar, para jejuar, para nos consagrarmos ao Senhor, você fala: será que vai ser diferente? Será que eu vou crescer na fé? Será que eu vou conseguir ter uma intimidade maior com o meu Deus? Será que eu vou ter mais prazer em ler a sua palavra, em gastar tempo em oração, buscando a sua face? Pois foi isso que aquele povo fez. E nos diz aqui o versículo 20 ao 22. Ele disse: trazei-me um prato novo, e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então ele saiu, foi ao manancial das águas, e ali deitou o sal nele e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis essas águas, já não procederá dali morte nem esterilidade. E ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Olha que coisa maravilhosa. Ela tinha aparência, mas não tinha conteúdo. Mas após esse ato de Eliseu de ter colocado o sal no prato e jogado, não em qualquer lugar do rio, mas lá no manancial, lá na fonte, lá na sua origem, aquelas águas se tornaram não mais estéreis, mas águas agora exuberantes, da qual brotava a vida, não havia mais esterilidade, e permaneceram assim até os dias de hoje, como diz aqui o texto. E a grande questão que surge é exatamente essa:
nossa vida. E o texto nos diz que aquele sal, quando foi colocado no manancial das águas, lá na sua fonte, lá na sua origem, ele tirou completamente aquela esterilidade da água. Esse sal que é Jesus, na nossa vida, vai tirar toda essa esterilidade também. A Bíblia diz que Jesus, ele é o verdadeiro sal da terra. E quando você, quando nós estamos nele, nós nos tornamos sal da terra. Eu e você não podemos ser sal da terra enquanto não estivermos nele, enquanto ele não estiver vivendo a sua vida em nós. Mas quando ele estiver vivendo a sua vida em nós, ele que é o verdadeiro sal, ele nos torna sal. E quando ele que é o sal está em nós, toda a esterilidade espiritual irá embora. E aí Jesus diz para aquela multidão que estava ali naquela festa dos tabernáculos, lá no capítulo 7 de João, ele diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Note bem, ele diz: do seu interior fluirão rios de água viva e não mais de água estagnada. É essa mudança que ele deseja colocar em cada um de nós. E para irmos quase terminando, o sal foi colocado lá na fonte, lá no manancial das águas. E esse sal que foi colocado lá, ainda que simbolicamente, veja bem que Deus tem em fartura, tem abundância para todos nós. Você não precisa viver uma vida de fachada, você não precisa viver uma vida com aquele fardo tentando se sustentar. A vida cristã, como eu disse, ela não é difícil de ser vivida, ela é simplesmente impossível. Mas quando Deus, que tem esse sal com fartura, com abundância, estiver vivendo em você, através de você, você vai ver como a vida cristã ela é fantástica, ela é maravilhosa. É por isso que o cântico inicial diz: não estamos sós, Ele está conosco, que é Ele quem nos fortalece. E Jesus, que é esse verdadeiro sal, Ele proporciona a cada um de nós tudo aquilo que nós precisamos e nada haverá de faltar. Concluindo, o Senhor vai poder nos dizer: tornei saudáveis essas águas, já não procederá daí nem morte e nem esterilidade. Pastor, eu não entendi. Eu quero concluir com 2 exemplos. Você pode ter, quem sabe, até mesmo um carro muito possante aí na sua garagem. Mas o que adianta você ter um carro com um motor possante se toda vez que você vai sair da sua casa o motor não funciona e você tem que empurrar o carro? É um desespero. Por quanto tempo você vai aguentar ter um carro último tipo com um motor possante que você tem que empurrar? Principalmente você morando aqui em Belo Horizonte. Porque quando você não está subindo, você está descendo. É lógico que na descida o carro vai bem. E na subida, como é que você vai empurrar? É impossível. Mas quão diferente é se você simplesmente entra nesse carro, coloca a chave e dá a partida, e ao invés de você empurrar o carro, você deixa que o carro te leve. É isso que Jesus quer fazer. Ele quer fazer com que você possa ser conduzido e dirigido por Ele. Pastor, parece que eu não entendi ainda. Não, só mais um exemplo para terminar. Todos nós estamos presos aqui nesse mundo numa lei que nós chamamos lei da gravidade. Qualquer objeto que eu soltar, ele vai cair. E ele vai cair exatamente porque todos nós estamos presos nessa lei. Lei da gravidade. Porém, essa não é a única lei que existe no universo. Existe uma outra lei que é mais forte e mais poderosa que essa. É uma lei chamada a lei da aerodinâmica. Se você vai num aeroporto e se você entra num avião, você se assenta numa daquelas poltronas, você vai perceber que aquele veículo que é muito mais pesado do que o ar, quando ele liga as suas turbinas e quando ele pega um certo impulso, ele vence essa lei da gravidade e ele começa a voar a grandes altitudes, porque agora sobre ele reina uma nova lei, a lei da aerodinâmica. Só tem um problema: se você lá em cima estiver sobrevoando o Oceano Atlântico, passar por um momento de pânico, de desespero,
e você quiser sair daquele avião e abrir a porta e se lançar, você vai perceber que a lei da gravidade ainda está ativa e você vai inevitavelmente cair no oceano. Para que isso não aconteça, você precisa permanecer ali naquele aeroplano, para que a lei da aerodinâmica continue a estar ativa na sua vida. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Eles estavam naquela cidade, bonita, mas com um problema muito sério. Mas quando pediram ajuda a Deus, e foi colocado aquele símbolo do sal, que grande transformação. Em Jesus, nós temos essas duas etapas. Com a sua morte, nós temos aí a nossa reconciliação com Deus, o perdão dos nossos pecados, nós nascemos de novo. Mas é quando vem o Espírito Santo habitar em nós, aí sim que tudo se transforma. Porque agora esse poder sobrenatural estará agindo na nossa vida. Não vamos mais estar presos à velha lei da gravidade, presos ao velho homem. Nós estaremos sujeitos a uma nova lei da aerodinâmica, vivendo no poder do Senhor Jesus. Antes da oração, nós vamos cantar um hino, mais de Cristo. Se é Ele quem faz toda a diferença na nossa vida, vamos cantar esse hino e depois sim, nós estaremos orando pela sua vida, pela sua família, enfim, pela nossa pátria. Cantemos esse hino. Sim, mais de Cristo, eu, você, nós precisamos ter. Só assim, o pânico vai dar lugar à segurança, a tristeza vai dar lugar para a alegria, a derrota lugar para a vitória. Portanto, estamos sim numa época de pandemia, muitas pessoas assustadas. Mas se Ele está conosco, estamos cheios dEle. Nele seremos sempre mais que vitoriosos. Vamos orar nesse instante. Deus amado, Pai querido, rendemos-te graças, porque és o Deus único, o Deus todo-poderoso, o Deus de prodígios e maravilhas. A Tua palavra nos diz que o mesmo de ontem és hoje e assim o serás para todo sempre. E nós estamos aqui clamando ao Senhor, como aquela cidade toda no passado clamou ao teu servo, homem de Deus, Eliseu. E eles contemplaram maravilhas. E nós, ó Deus, estamos aqui para clamarmos como fizemos durante todo esse dia, certos de que bênçãos sem medida o Senhor já tem reservada para a vida de cada um de nós, para as nossas famílias, para as nossas igrejas, para a nossa cidade, para o nosso país e, por que não, para o nosso mundo. Senhor, desejamos muito que esta pandemia desapareça, que a vida volte à normalidade, que as pessoas que já foram alcançadas
possam ser curadas pelo Senhor, que as famílias que infelizmente perderam entes queridos, que possam ser consoladas pelo Teu Espírito, e que a vida voltando à sua normalidade, possamos Te glorificar dia após dia, pelo nosso testemunho, pela nossa maneira de ser, de viver, de se comportar em cada situação. Deus amado, ouve as orações que silenciosamente vários dos Teus filhos que estão nos ouvindo nesta hora estão fazendo em diversos lugares. Atenda, meu Deus, de conformidade com o Teu querer, porque nós cremos que És o único que tens poder para mudar a situação em que o nosso país vive, que o nosso mundo está atravessando. E só o Senhor tem o poder para nos dar uma vida que realmente tem propósito e que vale a pena ser vivida. Ouve, ó Pai, atenda a nossa súplica, a nossa oração, pois a fazemos a Ti com gratidão, no nome preciosíssimo do Senhor Jesus, Teu Filho, nosso Redentor bendito. Amém. Agora, queridos, amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as ternas consolações, santificações do Espírito Santo esteja com cada um de vós, irmãos, com todo Israel de Deus, e assim permaneça desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Uma boa semana a todos, e não se esqueça, todos os dias estaremos colocando pela manhã devocionais para que você possa estar praticando o culto doméstico em família. Saiba que em Cristo eu e você podemos sempre sermos mais do que vencedores. Que Deus te ajude hoje e sempre. Amém. Fique com Deus. Minha esposa está dando um tchau para todos aí, viu? Fiquem com Deus.